Gostaria de apresentar aos irmãos o nosso pregador de hoje. O Jean Daniel é uma pessoa muito discreta, quase ninguém dá, apesar da altura dele, quase ninguém dá por ele, não é? E ele é membro da nossa igreja, ele está aqui, ajuda na classe da escola dominical dos jovens e é pastor. O Jean Daniel é pastor. Ele é do Haiti, a sua língua materna é o francês, e então se alguém aqui falar francês e quiser praticar, pode falar com o Jean Daniel. Mas ele esteve no Brasil, creio que encontrou muitas coisas boas no Brasil, fez o curso dele do seminário no Brasil, e também casou com a Esther, que é filha dos nossos irmãos Simone e Nivaldo, António Nivaldo, que são membros da nossa igreja também, e tiveram o seu ministério durante um tempo muito crítico no Haiti, onde ele esteve ali como missionário da Junta de Missões. Também esteve a trabalhar, pastoreando algumas congregações no Brasil, até que chegou a Portugal e está aqui connosco. Para nós é um privilégio e é uma bênção. Nós temos que agradecer a Deus ter pessoas como o Jean Daniel, que, apesar do silêncio, apesar das suas pantufas, dele entrar assim de pantufas, ele é um grande servo de Deus, não só grande por ser alto, não é? Pelo menos ao pé de mim, é maior que eu, mas porque tem o seu coração na obra do Senhor. Então, nós já orámos por ele, queremos apenas dizer que o Senhor possa abençoar a tua palavra. Amém. O Senhor abençoe. Amém. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz em estar com os irmãos. É motivo de muita alegria, muita honra e de muita humildade estar aqui trazendo a mensagem de hoje. Estou bem feliz. É um contraste, pastor. Realmente, eu sou uma pessoa muito calma, mas de onde eu vim, da minha cultura, nós somos muito animados. Então, semana passada eu estava dando a lição para os jovens, a Esther, minha esposa, estava sentada do meu lado. Eu tirei a minha cadeira, coloquei um pouco mais afastado, porque eu falei, em algum momento eu posso ficar tão feliz gesticulando, posso bater em você. Então, melhor ficar distante. Então, a gente é bem animado. Então, estou bem feliz de estar com os irmãos. E a minha oração é que o Senhor possa estar usando a minha vida para a edificação da sua igreja. Hoje eu queria refletir com os irmãos a respeito do amor. E o tema da nossa mensagem é uma demonstração de amor. Eu fico feliz em ver tantos jovens aqui. Eu não sabia que os jovens estavam nos cultos mais cedo, né? Pensei que geralmente os jovens acordam mais tarde, mas muito feliz em ver vocês. Hoje nós vamos refletir a respeito do amor, uma demonstração de amor. Eu tenho certeza, se eu perguntasse para cada um que está aqui, se você ama alguém ou se você é alvo do amor, certamente a resposta seria positiva. Nós amamos e nós somos amados. E muitas vezes esse amor ele é demonstrado de várias maneiras. Em culturas também tem muitas maneiras, muitos jeitos de demonstrar esse amor. Por exemplo, por aqui, os costumes mais comuns são: tem gente que dá flores, tem gente que leva para jantar, tem gente que dá presentes, tem gente que precisa melhorar nesse aspecto. Então, existem várias maneiras da gente demonstrar o nosso amor. E, pensando nisso, se a gente pensa de uma forma mais... uma demonstração do amor de uma forma mais concreta sobre algumas definições que eles têm dado a respeito da palavra de amor, nós podemos ver, num primeiro momento, amor, de acordo com o dicionário português, é afeição profunda. É alguém que tem uma afeição profunda para outra pessoa. Eu olhei também no dicionário da Bíblia do Obreiro, ele define o amor como o próximo, um sentimento de apreciação profunda que alguém tem acompanhado do desejo de fazer o bem para quem é alvo desse amor. Então, quem ama
tem um sentimento tão profundo que tem vontade de fazer o bem, tem vontade de deixar aquela pessoa feliz, tem vontade de ver com que a pessoa alvo do amor se sente feliz. Contextualizando, eu vou contar para vocês uma pequena experiência antes da gente entrar no texto bíblico, né? Lembra-se, a vontade de agradar. Essa imagem eu vou explicar para vocês. Para quem não sabe, eu sou casado há quase 10 anos. Durante 8 anos do meu casamento, eu não estou aqui trazendo um caso de família. Durante 8 anos do meu casamento, eu sempre tive um problema. Lá na minha casa, eu sou responsável de levar o lixo para fora. Então, todas as vezes que eu levava o lixo para fora, voltava, colocava o saco. A minha esposa, muitas vezes, talvez, falta de atenção, ou cansaço, porque faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando ela colocava o lixo na cesta, o saco saía do lugar, o lixo caía para fora. E para a gente que mora num apartamento, é complicado pegar uma lixeira para lavar. Vou lavar onde? Na pia da cozinha, no banheiro? É complicado. E durante 8 anos eu tive esse problema, talvez porque eu seja uma pessoa que não reclama. E eu sempre pensava numa estratégia, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Até um dia eu decidi pegar a cesta do lixo e eu escrevi: amar é cuidar dos pequenos detalhes, até na hora de colocar o lixo na lixeira. Meu problema foi resolvido. Nunca mais eu tive esse problema. Eu estou fazendo toda essa introdução para refletir sobre o que a gente tem feito para demonstrar o nosso amor. Se Jesus passasse aqui agora, olhasse para você e te perguntasse: tu me amas? Qual seria a sua resposta? Como a sua vida demonstra o teu amor para com Ele? Dito isso, queria convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 21. Veremos os versos 15 e 17. Eu vou usar uma versão muito simples da tradução, nova tradução da linguagem de hoje. Como o pastor acabou de falar, português não é minha língua materna, então eu uso uma linguagem muito simples para o entendimento. O texto vai dizer: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Ele perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe diz outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de tudo e sabe que eu amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Esse texto me chama muita atenção. Ele vai contar a história. Esse acontecimento ocorreu, muitos textos vão dizer, próximo ao mar da Galileia. Na verdade, era uma lagoa, é água doce. E ali Jesus encontra seus discípulos, né? E lá ele vai chamar o Pedro, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Se a gente volta um pouco para trás, lembramos que, antes disso, Jesus havia morrido, ele ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas, para Maria, para os discípulos, e dessa vez ele vai aparecer para sete discípulos. 7 discípulos que, durante 3 anos, conviveu com ele, andou com ele, fazia tudo com ele, estava sempre com ele. E, de repente, a aparente ausência de Cristo vai deixar um vazio na vida deles, no coração deles, uma tristeza, uma melancolia. E, de repente, eles foram lá, perto daquela lagoa. E, chegando lá, se a gente olha no início da passagem, no capítulo 21, nos 3 primeiros versos, Jesus, depois ali apareceu para os seus discípulos, estavam juntos, Simão vai falando quem estava ali, e, de repente, o Simão perguntou: quer saber o que eu vou fazer agora? Ele se sentindo desamparado, triste, entre aspas, abandonado, que Jesus não estava mais ali, e de repente pensou: vou fazer o quê? Acho que eu vou pescar. E os outros: tá bom, nós vamos com vocês. O mais interessante, no final do texto, vai dizer: então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite pegaram nada.
quando a gente pensa nisso, pegaram nada, isso faz lembrar algo também que havia acontecido um tempo antes. No Lucas 5, no capítulo 5, nos primeiros 5 versos, nós veremos que essa mesma situação havia acontecido antes. Quando Jesus encontrou com Pedro, na primeira vez, estava com a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada. A mesma situação estava se reproduzindo. O primeiro acontecido ocorreu no início do ministério de Jesus, e agora, dessa vez, estava acontecendo depois da ressurreição, um tempo atrás, um tempo depois. E o que vai acontecer? Pode passar para a próxima. No livro de João, contando a história depois da ressurreição, vai dizer: de manhã, quando começou a ficar mais claro, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era Jesus. Eu fico imaginando a cena, Jesus ali tranquilamente, olhando para eles, voltando da pesca, cansados, tristes, desapontados, trabalharam bastante, não pegaram nada. Aí Jesus olhando para eles, chegando ali: ei, e aí? Vocês pegaram alguma coisa? E eles, ainda na lagoa, distante: nada. A gente não pegou nada. E Jesus fala: jogue a rede no outro lado. E eles jogaram a rede e, de repente, pegaram muita coisa. Isso depois da ressurreição. Quando a gente volta no Lucas, antes, no início do ministério de Cristo, havia acontecido a mesma coisa. Quando Jesus vai falar para eles: jogue a rede para o outro lado, também pegaram muitos peixes. É fato de que, com a presença de Jesus, isso traz uma abundância, uma prosperidade, e a falta de Cristo, ficam desamparados sem nada. Mas o que me chama mais atenção é a singularidade dessa situação. Jesus encontra Pedro no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que fazia antes de ter lhe conhecido. Então pensa comigo, Pedro passou tempo com o Senhor durante 3 anos, ele conviveu, adquiriu experiência, aprendeu da palavra dele, fez muita coisa, e logo depois que Jesus não estava, ele voltou para a mesma vida. É por isso que a primeira parada de reflexão nossa hoje é: será que as nossas vidas não continuaram de ser as mesmas de antes de termos conhecido a Cristo? Porque muitas vezes a gente encontra com o Senhor, sabemos da sua palavra, temos convivência com Ele, a gente caminha junto, estamos na igreja, aprendemos, temos experiência, porém a nossa vida, de fato, não muda. Muitas vezes o encontro com o Senhor não produz mudança de fato, mudança genuína nas nossas vidas. A primeira pergunta para a gente pensar hoje é que, será que quando o mundo olha para as nossas vidas, o mundo consegue enxergar uma mudança nas nossas vidas, uma mudança real? Será que esse encontro com o Senhor, quando você encontrou com Jesus, nós somos crentes, estamos aqui louvando e tudo mais, mas quando estamos lá fora, será que a nossa vida reflete a presença do Senhor ou nós continuamos vivendo aquela mesma vida antiga, as mesmas falhas, os mesmos costumes? É a pergunta para a gente refletir. É muito interessante quando a gente analisa Pedro. Quem é Pedro? Pedro foi o primeiro a reconhecer a divindade de Cristo. Bem no início do ministério do Senhor, ele viu na pessoa de Jesus uma pessoa diferente. Ele viu a presença de Deus. Ele reconheceu: tu és o Filho de Deus. E esse reconhecimento dele fez com que ele se sentiu tão inferior, tão imperfeito diante da perfeição do Senhor. Ele falou: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele foi o primeiro. Esse é o Pedro, ele tem esse tipo de comportamento. Pedro era uma pessoa muito explosiva, ele era líder, uma pessoa, no Brasil eu diria, ele é muito para frente. Ele é muito para frente, ele era esse tipo de cara. E o Pedro é o mesmo que falou para Jesus: não, estou contigo, ninguém vai te pegar. Não, eu estou contigo, estamos juntos, vai ter que passar por cima de mim se alguém vier aqui para te pegar. Esse é o Pedro. Só que esse mesmo Pedro, infelizmente, cometeu o erro de ter negado Cristo 3 vezes. Então, quando chegou agora dessa vez, você está com seu amigo, você traiu o amigo,
negou o amigo. E dessa vez esse amigo encontra contigo, senta contigo, come contigo, faz um churrasco tranquilamente. E você sabe que pisou na bola. E ele está ali sentado, não falou nada. Ele está olhando para você, você está olhando para ele. E de repente ele olha para você e fala: Pedro, tu me amas? Ele continua uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Uma terceira vez: tu me amas? E sabendo daquilo que você fez, eu me coloco na situação do Pedro, eu imagino a angústia, a tristeza, como que o coração dele estava quebrado, sabendo como ele falhou. E agora, o Senhor olhando para ele, perguntando 3 vezes: você me ama, Pedro? Quando a gente pensa sobre isso e traz isso para as nossas vidas, eu fico imaginando quantas vezes nós temos coisas tristes que perturbam as nossas vidas. Quantas vezes o nosso passado, muitas coisas negativas que aconteceram, têm perturbado as nossas vidas, têm tirado o nosso sono, têm entristecido as nossas vidas. Quantas vezes as histórias antigas, coisas que a gente viveu atrás, e ainda essas coisas continuam nos deixando tristes. Continuam magoando o nosso coração, apertando o nosso peito. Por isso eu quero dizer para vocês hoje, nós temos um Deus tão amado, um Deus tão maravilhoso, que quer transformar a experiência negativa em testemunho para a honra e a glória do teu santo nome. Não importa o que aconteceu no passado, não importa quão triste foi a história, não importa o desastre que foi, mas Ele é poderoso para transformar essa ideia, para que o nome dEle seja glorificado. Isso me faz sentir que é a mesma coisa quando Pedro responde ao Senhor 3 vezes: o Senhor sabe, eu te amo. É como se Cristo estivesse substituindo essa experiência triste com uma declaração positiva, afirmativa. Esse mesmo Pedro, durante 3 vezes negou, agora estava 3 vezes afirmando: eu te amo, Senhor. Então ele transforma, ele faz de novo, ele restaura. E ele é o mesmo que estava diante do Pedro, é o mesmo que está aqui hoje dizendo: eu vou restaurar a sua vida, eu vou restaurar a sua história. Esse é o Senhor que nós servimos. É ali que, como diz o pastor, nós lá no Haiti somos muito animados. É ali que me dá vontade de pular, sabe? Puxa vida, esse é o mesmo Deus. Muitas vezes eu estive em Alcochete, eu gosto de dizer isso, eu tenho a oportunidade de dizer o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, mas é o meu Deus. É o seu Deus, é o mesmo que olha para você e fala: eu quero te dar uma nova chance. Eu quero te dar uma nova oportunidade. Caminhando um pouco mais sobre o amor, outras pesquisas deixam saber que o povo hebreu tinha apenas uma maneira de dizer eu amo, igual a gente. Por exemplo, eu amo minha esposa, eu amo minha filha, eu amo meu cachorro, eu amo minha casa. Praticamente nós usamos um único verbo para dizer as coisas que nós amamos. Porém, o povo grego havia mais de uma maneira de expressar esse sentimento de amor. Temos, por exemplo, no próximo, o Eros, onde eles expressavam não somente um desejo erótico entre homem e mulher, mas é um amor para tudo aquilo que é digno de ser possuído. Então, o amor Eros é o amor possessivo. A segunda maneira de expressar o amor, eles usavam o philos, ou filéu, que traria o sentido de amor fraternal, de amigos, de família. Porém, é um amor que retribui na medida que recebe. Então, na medida que você me ama, eu te amo. E a terceira maneira era o ágape, o amor perfeito, o amor de Deus. É o amor sacrificial, o amor doador, o amor que não espera nada em troca e te entrega tudo. Então, com esse contexto, vamos olhar de novo o texto. A primeira vez que Jesus pergunta para Pedro se tu me amas, ele pergunta: Pedro, tu me ágape, tu me ama de forma sacrificial, pronto a entregar tudo sem esperar nada em troca? O Pedro responde:
Tu sabes, eu te filós. Ele pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me ágape? O Pedro responde, eu te filós. E na terceira vez, é como se Jesus estivesse abaixando o nível, dizendo, Pedro, tu me filéu, tu me filos. E o Pedro, tu sabes. É como se ele estivesse dizendo, eu só posso te oferecer um amor imperfeito. Eu só posso te oferecer um amor dessa maneira. Tu sabes de todas as coisas. Eu te filós. Como a gente. Infelizmente, nós só temos condição de oferecer um amor imperfeito, medíocre e tudo mais. Mas mesmo assim, Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo assim, apesar da nossa limitação de oferecer algo perfeito, Ele nos dá tudo. E, consequentemente, esse amor anda com uma responsabilidade. Ali que nós encontramos a maior demonstração de amor que nós podemos fazer com o nosso Senhor é cuidando das suas ovelhas. O Martinho Lutero vai dizer, o amor de Deus não se destina ao que vale a pena de ser amado, mas o amor de Deus gera o que vale a pena de ser amado. O amor de Deus gera pessoas como você e eu que vale a pena de ser amado. Nós somos amados. Então, a gente tem uma coisa que eu sempre faço com a minha filha, que chama Olivia, ela tem 4 anos, e ela me fala, por exemplo, papai, o menino falou tal coisa, a menina fala tal coisa. Eu pergunto para ela, qual é a verdade? A verdade é essa. Vou pegar um exemplo simples. Fazendo birra entre Olivia e Esther, minha esposa, a Esther fala, Olivia, não para de resmungar. Aí nós temos uma história que a gente conta em casa, o personagem me chama Bingo, se eu não me engano, Bingo, que gostava de resmungar. Então, Olivia resmungando, Esther fala, Olivia, você é Bingo? E Olivia, papai, mamãe me chamou de Bingo. Eu falei para Olivia, qual é a verdade? Você é Bingo? Não. Você é aqui. Olivia, você é aqui. Amada, você é aqui. Inteligente. Essa é a verdade? Sim. Então pronto, basta a verdade. Não importa o que podem dizer, não importa o que pode surgir, é a verdade. Então não importa o que o mundo pode apontar para você, a verdade é que você é amado, você é amada. O amor de Deus basta nas nossas vidas. Essa é a verdade. Então esse amor anda com a responsabilidade de cuidar. Então quando o Senhor avança, pergunta para nós, tu me amas? Se a tua resposta for positiva, então a gente responde a pergunta, qual a maior demonstração de amor que eu posso dar para com Ele? A maior demonstração de amor para com o Senhor é o cuidado para com as suas ovelhas. Enfim, existem inúmeras maneiras da gente demonstrar o nosso amor. Mas a maior demonstração de amor que nós podemos dar para com o Senhor é cuidando das suas ovelhas. Eu poderia simplesmente concluir aqui, porque a nossa irmã ali estava aqui falando do Ministério da Juventude, resumiu tudo. A nossa responsabilidade como cristã é servir, cuidando dos outros. Tome conta das minhas ovelhas. Esse é o chamado dele, para cada um de nós. E a pergunta que eu te faço, que você não precisa me responder, é, você tem cuidado das ovelhas do Senhor? Pergunta para si mesma, eu tenho cuidado das ovelhas do Senhor? Tem gente que vai dizer, eu não sou pastor. Eu não tenho responsabilidade, eu não dou aula, eu não... Enfim, nós podemos encontrar inúmeras desculpas para dizer que não é problema meu. Mas quando a gente pensa de mais perto, quem são as ovelhas que eu preciso tomar conta? Vamos ver mais de perto. As ovelhas que eu preciso tomar conta são os teus amigos da igreja, muitas vezes estão tão cansados, desanimados, quase desistindo. Muitas vezes a gente não enxerga. As ovelhas que nós precisamos cuidar é a criança naquela rua que nunca ouviu falar de Deus. A ovelha que nós precisamos cuidar é o parente que te magoou, que ainda você não tem coragem de perdoar. É o colega de trabalho, muitas vezes, se apresentando feliz, sorrindo, mas por dentro está destruído. E a gente não enxerga. É o estranho na fila de ônibus, que a gente perde a oportunidade de apresentar a palavra do Senhor. É a tua casa, o teu filho, tua esposa,
O teu primeiro ministério é a sua família. Agora você vai me dizer que não é problema seu porque você não é pastor? Não é problema seu dentro da sua casa, sua filha, seu filho se perdendo no mundo, passando, sei lá, a vida inteira no TikTok, fazendo dancinha, e você, como sacerdote da casa, vai me dizer não é problema seu? Eu não estou brigando com ninguém, tá? Estou brigando para mim mesmo. Eu estou falando para mim mesmo. Tem que olhar mais para minha filha, para o meu filho, para minha esposa, para dentro da minha casa. É nossa responsabilidade como aquele que foi alvo do amor, cuidar das ovelhas. As ovelhas do Senhor são pessoas comuns, pessoas com nome, com dor, com história. E você não precisa de pulto, você não precisa de cargo, você não precisa de nada para que a sua vida possa ser instrumentos nas mãos do Senhor para cuidar. Jesus não perguntou a Pedro, tu és perfeito? Ele pergunta, tu me amas? Então, se a resposta for afirmativa, é sua responsabilidade de cuidar das ovelhas. É nossa responsabilidade. Como que a gente faz? Eu vou repetir exatamente aquilo que a irmã falou aqui. Estando presente. Amando. Cuidando. Sendo paciente. Com verdade. Com exemplo. A nossa vida tem que demonstrar aquilo que nós pregamos. Nós não podemos ter uma mensagem bonita, dinâmica, sei lá o quê, palavras lindas, mas as nossas vidas não refletem aquilo que nós pregamos. Então, com exemplo, com amor, com coração, abraçando, cuidando. Às vezes as ovelhas chegam, sabe, aborrecidas, sujas. Precisamos ter amor, paciência para abraçar. Eu sei que é muito mais fácil a gente julgar. É muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil criticar. Mas a nossa responsabilidade como igreja é abrir os braços como Cristo. Receber, amar, cuidar. A maior demonstração de amor para com o Senhor é o cuidado para com as suas ovelhas. Cuidar das ovelhas não é tarefa para supercrentes. Não, é uma missão para pessoas comuns, quebradas, que foram resgatadas como nós. É nossa responsabilidade. Nós precisamos estar presente para podermos apresentar esse amor. Vamos concluir, porque afinal, toda vez que eu vou pregar, eu nem consigo comer. Então, vamos concluir para eu tomar uma água. Hoje Jesus pergunta para cada um de nós, tu me amas? E nós temos a oportunidade de uma resposta sincera. Será que a minha vida tem de fato demonstrado o amor do Senhor? Será que a minha vida tem testemunhado o amor do Senhor? Então, se a sua resposta for afirmativa, é uma responsabilidade de cuidar de todos aqueles que o Senhor vai colocando diante de ti, nas suas mãos. Nós não podemos fugir desse chamado. Precisamos cuidar, precisamos amar, precisamos apacentar, precisamos abraçar, precisamos acolher, porque esse é o papel da igreja. Porque quando você cuida das ovelhas dele, ele cuida de ti. Quando você cuida, dá vontade de... A irmã falou ali, a obra é grande, precisa de trabalhadores. Então, quando você se compromete com essa obra, a obra não é sua, é dele. Então, ele vai te dar todas as ferramentas necessárias. Ele vai abrir as portas, ele vai fazer as coisas vão acontecer. Mas é preciso, você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Como cristãos, nós precisamos ter a intencionalidade. Não podemos viver eu vou no culto e pronto, eu vou louvar e, enfim, eu dou minha ajuda na obra e acabou. Eu tenho que ter intencionalidade. Eu sei a minha responsabilidade. Hoje eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer o que for. Como que a minha vida, com a presença do Espírito Santo vivendo dentro de mim, vai impactar a vida das outras pessoas. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos capacitando, para que a nossa vida possa ser instrumento nas mãos dEle, para que as ovelhas deles possam chegar mais perto. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.